Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Nossa mensagem, ela está dentro aqui desse texto de Gênesis capítulo 29 e o versículo 31, que vai dizer: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. É um texto de 29 de Gênesis, versículo 31, onde vai falar sobre os filhos de Jacó. Então, o texto dessa lição, dessa leitura, é os filhos de Jacó. Mas eu escolhi esse versículo 31 para falar um pouco desta mulher, dessa personagem, dessa estrutura maravilhosa de mulher, né? Essa guerreira, essa mulher que nos deixa uma lição preciosa para com a nossa vida. Então, quando a gente analisa uns certos fatores na vida de uma pessoa, a gente tem que olhar o ponto por ponto, e o contraste que acontece nesse relacionamento. Mas o que me chama a atenção é a estrutura física, emocional, psicológica, espiritual dessa mulher. Toda essa estrutura, tudo aquilo que as faculdades humanas de um ser humano aplicadas sobre a vida dele, para ele, enfim, sobreviver nesse mundo, né? Porque não é fácil sobreviver nesse mundo, não é fácil. Não é só colocar filho nesse mundo e botar para eles viverem, não. A gente também precisa de uma estrutura muito boa, muito sólida. Precisamos ter os nossos pés no canto, né? Dentro da terra. Precisamos ter nossos pés firmados. Então, hoje a mensagem está dentro dessa visão. Que visão? A estrutura de uma mulher. De uma estrutura de uma mulher. E o tema é a bela aos olhos de Deus. Estou falando de quem? Eu estou falando de Lia. Algumas bíblias falam Lia e outras falam Leia. Lia e Leia. A gente vai falar um pouco aqui sobre a questão aqui, Lia e Leia, né? Então vamos aqui. Vamos pegar a etimologia da palavra, só para a gente entender um pouco aqui o nome Lia e o nome Leia. Mas todos os dois estão corretos. A mesma pessoa que nós vamos estar tratando é a mesma. Apenas uma situação, né, na grafia aqui, né? Na grafia aqui. Então, Lia significa bela aos olhos de Deus, né? Bela aos olhos de Deus. E a Leia, cansada ou enfraquecida por doença. Olha que diferença. Uma se chama Lia e a outra se chama Leia. Quer dizer, é a mesma pessoa. Só que um nome significa bela aos olhos de Deus e a outra significa cansada ou enfraquecida por doenças. Tudo bem, a gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Por quê? Porque ela tinha esses dois lados, esses dois personagens aí. De quê? De uma mulher cansada, de uma face cansada, e além de uma face cansada, enfraquecida pela doença. Pela doença é porque o seu físico, né, a sua parte física, a sua face, ela tinha um pequeno defeito. E esse pequeno defeito era justamente tudo aquilo que ela não queria, mas na ação da natureza recaiu sobre ela este peso ao longo da sua vida, Mas Lia, por que Lia? Lia porque bela aos olhos de Deus. Então Deus nunca vai olhar para a aparência física. Ela tinha um defeito físico. No livro de Gênesis capítulo 29, versículo de número 17, vai dizer que ela tinha um defeito físico. Era na face, né? Ela na face. E quando era sobre o olho, se ela tem cabelo longo, só é botar o cabelo longo sobre o rosto, né? Escondendo uma parte do olho. Mas isso aí não era todo momento que isso acontecia.
quem se aproximava dela, a um certo ponto percebia. E esta mulher, ao longo da sua jornada, como a primeira filha de Labão, ela foi sendo escanteada, ela foi ficando. Depois apareceu outra filha de Labão, né, por nome Raquel, e uma mulher de uma beleza tremenda, apesar que esse Jacó se interessou tanto por ela, a ponto de trabalhar por ela 7 anos, ou melhor, 21 anos, né? 21 anos, esperando por esta mulher. Que mulher, né? Então, seguindo aqui, nessa visão, era a filha mais velha, ela era a filha mais velha de Labão, porém ela é esposa de Jacó, esposa, a primeira, a determinada esposa de Jacó, a verdadeira esposa de Jacó, apesar de Jacó não ter trabalhado por ela. Jacó não fez o seu sacrifício de trabalhar 21 anos por Lia ou Leia. Ele fez seu sacrifício por trabalhar por Raquel. Mas foi Lia, a mãe dos 6 filhos de Jacó. Daí, 6, eu posso utilizar metade das tribos de Israel. Nada menos, nada mais, metade das tribos de Israel. Não é só a beleza que vai trazer uma estrutura para uma mulher. Não. Isto não é só, ou melhor, a beleza física, externa. Mas na mulher e no homem, no ser humano, tem a beleza física, ou melhor, física interna, aquilo que está no interior da pessoa. Não estou apenas falando desse lado externo e externo, desses dois conjuntos que faz a estrutura dessa gigante da história do cristianismo, né? Do povo judeu. Então, mãe de 6 filhos. O livro de Gênesis capítulo 35, versículo de número 23, vai falar sobre isso. Jacó chega na casa de Labão, começa a trabalhar, né, família, parente, e daí Jacó observa, ele atentamente observa a filha mais nova de Labão, a Raquel. E durante um bom tempo Jacó produziu, né, trabalhou, lutou, e a visão dele estava em Raquel, o que o Labão percebeu ao longo da jornada. Mas não só Jacó, como outros homens que chegavam em sua casa ou na sua fazenda, observava esses dois fatores, esses dois lados, Lia e Raquel, o que pesava, uma mais velha, outra mais nova, uma tinha uma beleza física invejável e a outra, né, tinha um pequeno defeito. A Bíblia não fala que Raquel tinha defeito, tinha um defeito, que depois Deus também sanou, né? Deus agiu na vida dela. Mas a gente fala um pouco aqui sobre Lia. Por causa do pai, por causa de Labão, ela foi usada. Naquele tempo era o pai que escolhia, né? O pai que determinava se a filha casava com A, com B ou C. E em uma jogada, né, do pai, naquele momento do casamento de Jacó com Raquel, Jacó, né, cheio de alegria, tomou muito vinho naquele dia do casamento. No outro dia, quando ele acorda, você sabe da história, quem estava lá não era Raquel, era Lia. Então veja só, que situação o pai colocou essa filha. Ela não queria, mas ela era rejeitada. Como rejeitada, o pai, na visão que era a filha mais velha, que era a primeira que tinha que casar, faz uma jogada, e nessa jogada, na noite da conhecida noite de núpcia, Labão tira Raquel, coloca a Lia na jogada. No outro dia, quando o Jacó, depois de muito vinho da noite toda, no outro dia, ele viu que não era a Raquel, era a Lia que estava em sua cama. Se aconteceu alguma coisa, a história vai dizer. Então, o próprio pai, usou da filha, né, em uma situação que constrangeu a sua vida por um bom tempo.
E para aceitar não é fácil. Primeiro, Jacó não aceitou. Jacó não queria. Jacó não queria. Por que Jacó não queria? Porque não era a mulher que estava nos sonhos dele, não era a mulher que ele trabalhou 7 anos, não era a mulher que ele pretendia ficar com ela. Então o pai usou de uma tramóia aqui, de uma inteligência, de uma jogada, lançou e ela conseguiu um casamento. Casou-se com Jacó em uma jogada do pai. Daí não tinha como retornar, tinha que prosseguir. Então Jacó tem para si a primeira esposa, Lia. Lia, bela aos olhos de Deus. Ou a Leia, cansada, enfraquecida por dores ou por doença. Esses dois lados, esses contrastes. E eles podem ser aplicados no dia a dia, na vida secular das pessoas. Como um dia como esse, uma ministração como essa, né, você se sente uma pessoa às vezes coitada, porque sente que alguma coisa tem um lado, né, tem um lado que não desenvolve, tem um lado que não desenvolve. Você acha que tem um lado que é fraco, precisava dar uma melhorada, mas não desenvolve, não desenvolve. E por esse lado, às vezes, as pessoas percebem um fracasso, uma falha. Tá? Então, seguindo aqui com a nossa mensagem. Se ela foi usada pelo pai, ela também foi maltratada e rejeitada. Além de ser rejeitada, esquecido, isso dói. Além de ser rejeitado, esquecido, as pessoas que não dão muita importância. É você estar num recinto e as pessoas não lhe perceber. Era Leia, era Lia, dentro da casa de Jacó, como sua primeira esposa, mas era uma mulher que não tinha a atenção devida do esposo. Por quê? Dentro dessa visão, pouco tempo, Jacó já se casa novamente com a irmã dela. Quer dizer, imagina, cidadão casado com 2 irmãs, onde há uma ação de concorrência, já não é fácil. E essa história consta aqui no capítulo 29, versículo 31 do livro de Gênesis. No Gênesis 30 também a gente vai ter essa visão aqui da palavra. Então, usada pelo pai, rejeitada pelo marido e também, posso dizer assim, invejada por sua irmã. Ô bispo, invejada pela sua irmã. Por que ela é invejada por sua irmã? É porque ela dava filhos. Ano após ano ela tinha filhos. E a Bela não dava filho a Jacó, mas ela, todo ano ela dava filho a Jacó. Ano após ano, sequência após sequência, os filhos foram aparecendo, os 6 filhos que formam as 12 tribos de Israel até hoje na história. Então ela foi usada pelo pai, rejeitada pelo marido, invejada pela irmã. Invejada, a irmã tinha inveja dela, não era por causa da beleza. A irmã tinha inveja dela, porque ela dava muitos filhos ao seu esposo. Uma coisa boa que possa dar uma aliviada aqui no solavanco desta vida, do coração desta mulher, dessa guerreira, dessa batalhadora. Então teve uma vida de humilhação, ela teve uma vida de humilhação, teve uma vida de aflições, teve uma vida de sofrimento, vida de humilhação. Se Jacó, na estrutura do seu casamento com ela e com a Raquel, aonde é que realmente Jacó ficava? Eu acho que procurava ela, sei lá qual período, como, mas a história diz que todo momento em que Jacó coabitava com Lia, ano após ano, as tribos de Israel estavam sendo formadas. Isso é uma maravilha. Isso é um ponto que a gente pode trabalhar aqui, dizer assim, que isso é uma visão daquilo que são os olhos de Deus. Bela aos olhos de Deus. Como você também, você pode ter uma vida aí que você está dizendo, meu Deus, que sofrimento, que vida. Mas você
tem beleza interior que Deus se agrada. O que você tem feito aí para Deus, Deus tem que se agradado. Dentro não só de uma estrutura familiar, mas às vezes na igreja, às vezes no setor de trabalho, às vezes na comunidade. Então como você se apresenta, como você age diante de Deus, isto é que faz, né, ser belo aos olhos do Senhor. A maneira como você age não é só na questão física. Deus está muito preocupado com isso. Então a nossa personagem de hoje, ela teve uma vida muito sofrida, passou por muitas humilhações, aflições, sofrimento. Mas eu coloquei aqui uma palavra. A decepção faz parte da vida. A decepção, a gente se decepcionar. Quem nunca se decepcionou na vida? Quem nunca passou por um momento de constrangimento? Quem nunca enfrentou uma situação? Então são essas coisas que acontecem na nossa vida. É muito bom se a gente, né, todo o nosso roteiro, toda a nossa estrutura, nossas metas, né, toda essa visão, esses projetos se encaixasse dentro de uma perfeição maravilhosa, caísse como uma luva. Mas não é bem assim. Nós temos uma série de coisas para enfrentar. Nós temos uma série de coisas para, nesta vida, né, e à frente. E à frente. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil o que a gente tem encontrado, o que a gente tem passado. Então Lia foi uma mulher que teve decepções, teve aflições, teve sofrimento, foi maltratada, rejeitada, usada, mas a decepção faz parte da vida. Enganada, usada e rejeitada. Chato ser usado, né? É muito chato. Complicado demais é ser enganada, é ser usada, é ser rejeitada. Mas esta mulher, tudo isto fez parte da sua vida. Mas venha comigo. Se essa mulher tivesse uma boa estrutura, que estrutura? Uma estrutura física. Se essa mulher não soubesse ter os seus pés no chão, se essa mulher não tivesse aqui uma estrutura emocional. Como, bispo, emocional? Olha, imagina ela olhar para sua irmã, com seu esposo, sendo rejeitada toda vez, ali no dia a dia. Jacó era o tempo todo procurando a sua irmã e ela sempre escanteada, rejeitada. Imagina a estrutura emocional desta mulher. Porém, nesse período aqui, permitia. Eu sei que nos dias de hoje, tem situações aí, tem situações aí que ela é constrangedora, como às vezes, de vez em quando a gente escuta aí nas histórias dos bastidores desta vida, de homens que querem estar na qualidade de Salomão, não sei quantas mulheres. Tá certo? Não, tá certo, não, tá errado. Um dia ele vai ter que se encontrar com Deus. Então, dentro dessa visão aqui, por ter ódios defeituosos, ela não teria casado. Na minha concepção aqui, já mais velha, já. Então as pessoas, os homens que chegavam por ali, olhavam para ela e viam um defeito, e às vezes, mas o pai teve uma ideia e levou ela e entregou ao Jacó e dali seguiu. O Jacó não pode recuar. Por quê? Uma palavra. Ela estava casada. Mas ela teve um marido. E como ela teve um marido, se ela não tivesse um marido, provavelmente nunca teria filhos. As 12 tribos de Israel não seria, das entranhas. Ela foi a maternidade das 6 das 12 tribos de Israel. Foi ela a maternidade, gerada dentro dela. Então Israel hoje, se tiver que falar das 12 tribos de Israel, tem que falar dela, da genitora, dessa maternidade, que trouxe vida a toda a estrutura do reinado de Israel. Então, se ela tivesse casado, provavelmente nunca teria filho. Outra coisa que me chama a atenção aqui, no capítulo 35 do livro de Gênesis, versículo 23, o Senhor lhe concedeu
6 filhos. Então vamos nós seguindo aqui, essa mensagem aqui. Esposa legítima de Jacó. Esposa legítima, ela foi a primeira, não era a segunda, ela era a primeira, não é uma segunda. Ela era a primeira, a legítima, a esposa legítima de Jacó. Foi Lia. Então, seguindo aqui, você está embaixo dos olhos de Deus. Por que não está embaixo dos olhos de Deus? Aleluia. Às vezes a gente reclama uma série de coisas. A gente olha para a gente e não gosta de certas coisas. Acho que, então, meu amado, olha, do jeito que está, aceita, glorifica a Deus, porque foi dessa maneira. Não foi um defeito durante um período, né, na questão, no percorrer da sua vida, né? Mas tudo aquilo que vem sobre nós, temos que ter uma estrutura para viver neste mundo. Estrutura ela física, emocional, psicológica, espiritual. Então Lia casou-se com um homem que não lhe amava. Jacó não amava ela, mas casou-se com ele. Casou-se com ele. Foi uma entrega que teve que levar para o resto da sua vida. Mas Deus estava no negócio. Deus tinha uma estrutura, Deus tinha uma visão, Deus tinha uma diferença, Deus tinha uma ação. Era o agir de Deus. Olha, não era apenas só um esposo. Não, se configura só em um esposo. Isto aqui está uma estrutura de uma nação, de um país, né? Está aqui uma estrutura das 12 tribos de Israel. Está aqui uma estrutura daquilo que Deus planejou para o seu povo. Está aqui uma estrutura de uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher que deu a sua vida, uma mulher que amou, aleluia, seus filhos, uma mulher que deu lições preciosas para os seus filhos. Então você que está nos ouvindo, não olha para o sol, para os pontos negativos, olhe para aquilo que é precioso dentro de você. Daquilo que você produz, daquilo que você tem segurança naquilo que você faz, daquilo que você sente bem, aquilo que você mostra que tem uma estrutura sólida, que as pessoas que quando olham para você, dizem, rapaz, pense uma pessoa segura é fulana, uma pessoa de uma palavra boa, de uma palavra segura, de uma personalidade forte, né? Que a gente não vê chorando aí pelos cantos, com mimimi, não, ela tem uma estrutura. A maneira como ela se entregava para esse moço, a maneira como ela, na qualidade de mulher, ela deu seu amor, ela deu sua vida, ela se aplicou aos princípios éticos e morais daquilo que vem ser uma vida em cônjuge, em uma vida de honra, de compromisso para com a sua família, para a estrutura do povo de Israel. Foi ela quem educou, praticamente ela quem educou aquilo que seria as tribos de Israel, as 6 tribos de Israel. Saiu dela, das entranhas dela, da forma disciplinar, da estrutura desta mulher. Então, infelizmente Jacó não amava, versículo 18 do capítulo 29. Uma semana depois, apareceu uma tal de Raquel, e o coração de Jacó era entregue inteiramente para Raquel. Lia era a preterida. O que vem ser preterida? Preterida, rejeitada, desprezada, abarrada, né? Abarrada. Então seus filhos lhe trouxe alegria. Então essa mulher realmente, ela teve alegria naquilo que vem ser a constituição da família, quando os filhos apareciam. Quando ela se sentia grávida, quando ela passava a dedicar sua vida inteiramente à visão, né, dessas crianças, e nasceu o primeiro filho de Lia. O nome dele é Ruben. Primeiro filho de Lia tem por nome Rubens. E ela colocou esse nome, Ruben. E o título é Eis um Filho. Eis um Filho. Então quando ela coloca esse nome Ruben, ela levanta-se, eis um filho. Quer dizer, ela
sentou diante de toda a estrutura daquilo que vinha a ser a família de Labão, apresentando assim: olha, está aqui o primeiro filho, né? Aquele que seria o primeiro da estrutura, né, de Israel. Rúben, eis o filho. Ela levanta como um troféu, ela levanta como uma expectativa que a partir daquele menino toda a atenção seria voltada para ela. Não é bem assim. Não é bem assim. Ela pensou dentro das suas entranhas: agora este homem é inteiramente dela. Quer dizer, toda a atenção é voltada para mim, certo? Por quê? Porque a outra não dava filhos. A outra não dava filhos. A Raquel não dava filho. Raquel tinha seu defeito, era estéril. E por essa esterilidade ela passou um bom tempo. Então Lia se alegrava, apresentou o primeiro filho e disse: agora este homem, a atenção dele vai ser voltada inteiramente para ela e para o filho. Que nada, mano. Que nada. Ela era a preterida, ela era rejeitada, era desprezada, era barrada. Foi aquela mulher usada pelo pai, foi a mulher maltratada pelo esposo, foi a mulher rejeitada pelo esposo. Só que agora ela sente no seu coração que ela trai para si todos os holofotes do filho que nasce, o Rúben que nasce. Disse: agora não, a coisa vai mudar. Vai. Então tem momento na nossa vida que a gente está assim, acontece uma coisa boa com a gente, e diz: oh, eu acho que agora as coisas vão mudar. E não é bem assim. Não é bem assim. E ela amargou porque Jacó não dava essa atenção devida para ela. A atenção de Jacó era para Raquel. Uma vida de muito trabalho, de muito labor, né? De muita luta na casa de Labão. É um homem que deu sua vida pela estrutura, né, da família de Labão, enriqueceu Labão. Mas toda essa visão lhe trouxe uma alegria. Por quê? Está aqui a estrutura, o nascimento daquele que vinha a ser o rei de Israel. As 12 tribos de Israel. Daqui, desta maternidade Lia, surge as 6 tribos de Israel. Mas o tempo passou. Mudou alguma coisa? Não mudou. Ela continuou dando a sua vida por Rúben, cuidando como uma escrava de Jacó. Quem sabe, né? Até cuidando da sua própria irmã mais nova, a caçulinha, e outras coisas, né? Agindo e observando tudo. Depois ela ficou grávida novamente de Jacó. Ficou grávida, ela cheia de alegria. Disse: vai dar outro filho a Jacó. Quem sabe agora ela traz para si essa atenção. Quem sabe agora ela traz para si os holofotes desta família de 5, né? De 5 não, de 6. Que era 4 mulheres, Jacó. E agora o filho Rúben. E agora ela está grávida de novo. Entra mais um, 7. Quem nasce agora? Quem nasce agora é Simeão. Ela colocou o nome Simeão porque ela disse assim: o Senhor me ouviu. Essa mulher estava o tempo todo orando nos pés do Senhor, pedindo: Deus, me dê outro filho, porque se o Senhor me der outro filho, este homem vai olhar para mim, este homem vai dar uma atenção à minha pessoa, com esses 2 filhos agora, ele vai ser inteiramente meu. E não foi assim. Não foi desse jeito. Não foi desse jeito. Mas não é que ela estava construindo algo interessante? Como assim? No desejo, na vontade, na visão, nos projetos dela, ela estava se entregando, ela estava cada momento mais se dedicando a um homem, a Jacó. E interessante que Deus tinha era algo totalmente diferente. Deus estava construindo uma nação. Você está me entendendo aí? Está recebendo essa palavra?
Então essa família que está aí, que às vezes a gente olha para um lado, olha para outro e pensa que a estrutura só está em um, não está só em um. A estrutura da família está nessa conjuntura formada, nessa estrutura, aleluia, entre esposo, esposa, filhos. O outro lado é se estruturando uma nação, um povo, as tribos de Israel. Venha comigo quanto isso é importante. Às vezes a gente faz a coisa com tanta dedicação para uma coisa, né, para um lado, só pensando no lado, e Deus está pensando no outro. Deus está pensando na outra estrutura mais forte, aquilo que é mais sólido, aquilo que é mais consistente, aquilo que tem uma estrutura melhor para mim e para você. Porque amanhã, quando você olhar para o seu passado, que você dá uma olhadinha para trás assim, você não vai olhar tristeza, você não vai olhar de luta, você não vai olhar mágoas, não, você vai olhar uma estrutura que você criou para a sua vida. E quem está seguindo você, está contigo, sabe que está numa base sólida, sabe que está firmado. Então que essa palavra, ela possa estar chegando ao teu coração. Eu posso estar fazendo uma coisa, da forma como Lia estava fazendo, né? E eita, Rubem nasceu agora, ele vai dar atenção para mim. Agora Simeão nasceu, né? Deus ouviu, Deus me ouviu. Deus ouviu porque ela estava orando, ela estava nos pés do Senhor. Senhor, me dá outro filho, Senhor, que agora a atenção vai ser dobrada, a atenção agora vai ser só minha. Ele vai estar comigo agora. Ele quando escutar o choro do menino, ele vai estar só aqui, ele vem só para cá. Então o tempo passou, nasceu terceiro filho. Primeiro Rubem, o segundo Simeão, agora nasce o terceiro filho. Quem? Esse nome é um nome de uma estrutura gigantesca naquilo que vem ser a estrutura do povo de Israel. Nome Levi. Nasceu Levi. Levi vem de onde? Veio da maternidade chamada Lia. Lia, bela aos olhos de Deus. Ou Leia, a cansada, a enfraquecida pelas doenças. Ela era doente, mas dos olhos de Deus sobre essa mulher tinha uma beleza tamanha, gloriosa. Então nasce o terceiro filho, Levi. Daí nasce a tribo de Levi, a tribo de toda a geração de sacerdotes. O que você pensa quando a gente fala sobre isso aqui? É coisa pouca? Não é, irmão. Não é. É uma estrutura. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de uma estrutura de Bíblia. Bíblia sagrada. Daquilo que vem ser a palavra de Deus. Inefável. Inerrante. Então se eu tiver que falar hoje de uma mulher com uma estrutura na Bíblia, eu falo dessa daqui. Dessa mulher sofrida. Dessa mulher rejeitada, enganada, invejada, dessa mulher desprezada, batalhadora. Então nasceu Levi. Levi, olha que ela botou aqui o nome dele. Levi unido, associado. Ela colocou unido, associado. Agora ele vai se unir a mim. Agora ele vai se unir, ele vai estar aqui ao meu lado. Uniciar mais a mim, o meu marido. Ela colocou o nome Levi, certo? Unido, mas o pensamento dela é que ele agora vai estar unido, porque é o terceiro. Ele agora vai chegar, ele vai se unir a mim, ele vai estar comigo, ele vai estar aqui na... Não é bem assim. Nasce o quarto. Quem o quarto? Judá. O leão da tribo, Judá, né? Imagina, que maravilha essa maternidade. Nasce o quarto filho, Judá. Judá, ela coloca o nome de Judá, louvor. Por que ela colocou o nome louvor? Ela diz, desta vez eu louvarei ao Senhor. Então, veja que ela já começa a mudar. Os nomes dos anteriores estava tudo devido a uma ação pessoal daquilo que ela tinha uma visão de Jacó, que ela acharia que Jacó ia dar essa atenção devida para ela e não deu. E agora
ela coloca o nome Judá, louvor, ela diz, louvor. Eu vou colocar o nome Judá, louvor, porque eu louvarei ao Senhor. Então, diante da sua vida, diante daquilo que você está passando, toda a situação que você está vivendo, diante de uma situação tão trágica como essa, louve a Deus, continue louvando a Deus. Que esse filho, né, nasça de uma adoração a Deus. Louve ao Senhor, glorifica a Ele, mediante tudo que você está passando aí. Você louve ao Senhor, porque só Ele que pode agir na tua vida. Então é Ele que tem a direção maravilhosa para a tua vida. Então, Lia, essa maternidade gloriosa das tribos de Israel, quando Judá nasce, daqui a pouco você vai se alegrar, né? Por que Judá? E de onde é que as gerações futuras, o que é que sai dessa tribo de Judá? Ô glória! Então Judá é igual louvor, desta vez louvarei. Ela diz, desta vez eu louvarei ao Senhor. Então ela foi a mãe de Judá, cuja descendência nasceu Jesus de Nazaré. Maravilha, maravilha. Então esta mulher, para mim, ela está incluída aqui nessa galeria como uma das mulheres guerreiras, de umas mulheres ousada, valente, determinada, ousada, uma mulher que tem uma visão gloriosa, mesmo sendo maltratada, rejeitada, humilhada, mesmo passando por dor e sofrimento, uma rejeição tremenda, mas ela continuou firme ali, na presença do Senhor. Então, seguindo aqui para a gente finalizar, Lia é uma guerreira de raízes profundas. Nada lhe abateu. Esses dias eu estava escutando uma mensagem sobre raízes e a âncora. Dessas duas, né, que às vezes a gente escuta muitas frases por aí, não, você é âncora porque você segura, né? Âncora porque você segura. Mas eu escutei uma mensagem que diz que mais importante que a âncora é a raiz. Por que a raiz? Porque a raiz, além de segurar toda a estrutura, né? Toda a estrutura tem vida. Tem vida. Não apenas âncora, mas raiz, porque raiz tem vida. E da raiz a árvore que se alimenta, é da raiz, toda a base da estrutura da raiz. Então seja raiz, não seja âncora, seja raiz, porque você tem vida e é você que alimenta muita esperança da sua família, de muitas pessoas que estão ao seu lado. Então essa palavra vai ao teu coração. Seja raiz, porque você está viva, você tem vida, você segura, você tem estrutura. E além de tudo, esta árvore que está aqui em cima se alimenta porque necessita, precisa de você. Que árvore é essa? Venha comigo, que árvore é essa que eu estou falando aqui? Essa árvore, certo? Essa árvore que às vezes aparece tanto, né? Tem, então tem. Uma árvore que aparece tanto, às vezes, em determinado canto, é porque essa raiz aqui, ó, está segurando. Essa raiz aqui tem vida. Porque se essa raiz morrer, minha irmã, essa árvore aqui também vai morrer. Tá certo? Você está me entendendo aí, em nome de Jesus? Então, Lia é uma guerreira de raízes profundas. Nada lhe abateu. Nada. E quando nasceu Judá, ela disse, eu louvarei ao Senhor. Então louve ao Senhor, louve a Deus, na beleza da sua santidade. Quando a gente olha hoje para esses navios, né? Esses navios de antigamente, aí, esses navios que cruzaram os 7 mares, e desde quando a hoje a gente encontra alguns veleiros, né? Alguns grandes veleiros. Atravessando aí os mares, principalmente naquelas histórias dos piratas, dos navios de antigamente. A gente sempre observava que tinha um mastro, certo? Um mastro. E aqueles mastros, ele tinha uma determinada altura.
no centro do navio. E aquela madeira tinha que ser uma madeira de ótima qualidade. Não podia ser qualquer madeira. Tinha que ser uma madeira de uma estrutura muito, mas muito boa, porque era o mastro, certo? Era o centro, onde estaria toda a estrutura daquele barco. Imagina aquela altura, onde vai segurar todas aquelas cordas, todas aquelas velas, segurando. Aquele mastro era extraído de uma árvore, certo? E essa árvore, ela era retirada em uma determinada área pelos lenhadores, que ele cortava, e quando ele via aquela árvore, ele cortava a maioria das árvores ao lado e deixava ela sozinha. Porque quando o vento dava, certo? Batia nela, naquela árvore, batia nela, o vento soprava de um jeito na tempestade, e então ela resistia, tirava todas aquelas árvores ao redor, justamente para ver se ela se inclinava, se ela segurava todo aquele vendaval. Então essa árvore, quando passava todo o vendaval, o lenhador ia lá, cortava essa árvore, porque ela era a árvore ideal para o mastro do navio. O mastro do navio, já viu como ele é grande, né? Ele é alto, né? Ele é alto. Por que ele é muito alto? Justamente porque quando o navio aparece lá em alto mar, quem aparece primeiro é os mastros. Glória a Deus. Está preparado aí em nome de Jesus? Glória a Deus. São essas questões, são essas direções que Deus tem para com a nossa vida. Na bênção? Então finaliza aqui esta mensagem. Âncora não, raiz. Porque a raiz tem vida. Porque a raiz sustenta toda a estrutura da árvore. O vento soprava e a árvore estava ali. Mas quem segurava era a raiz. Depois torava aquela raiz e levava para um lugar. Para onde? Para o mastro, aonde ia ficar o mastro mais alto. Toda a estrutura estava ali no mastro. Aparecia, era o primeiro a aparecer em todas as terras que ia chegando. Era o mastro que aparecia. Se via o navio lá pelas bandeiras, pelos mastros dele. Ah, bispo, mas vai chegar o momento. Está chegando o momento. As pessoas vão olhar para você com outros olhos em nome do Senhor Jesus. Amém? Na bênção.